pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do VVV, Vendas, Velhos e Vinhos. Diretos aqui dos estúdios da Red Minds, eu e meu amigo Zé Geraldo, vamos falar de mais um tema super importante relacionado a vendas. Mas antes de mais nada, lembrando, turma, curte a gente, dá um joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos e também comente, faça comentários, faça perguntas pra gente, elas são mais do que bem-vindas, elas são desejadas e a gente vai sempre que possível interagir e responder vocês. Críticas serão recebidas com muito carinho. Além disso, né, Zé, vamos também falar um pouquinho do nosso outro apoiador, que é o Empório Vinho do Sul, do Billy e da Simone, que são os nossos curadores dos vinhos que a gente toma aqui no nosso canal, sempre vinhos nacionais. Sempre temos que fazer essa tarefa horrível de abrir o vinho, saborear e tomar, um sacrifício muito grande. Então, Billy e Simone, obrigado, Vinho do Sul, muito obrigado. Quem quiser depois, inclusive, usar a curadoria deles, a gente vai deixar aqui nos comentários do podcast aqui o WhatsApp do Bira, tá bom? Bom, o tema de hoje, Zé, são o funil ou os funis de venda. Então, deixa eu dar uma introduzida no tema funis de venda, e aí depois a gente faz o nosso bate-bola. Vamos lá. Eu costumo dizer basicamente, Zé, que obviamente isso varia de negócio para negócio, de tipo de empresa para tipo de empresa, como a gente já falou tantas vezes aqui neste ou até em outros podcasts, mas uma empresa pode ter normalmente até 3 funis de vendas. Se a gente considerar ali um primeiro funil ali no topo de atração de potenciais clientes, você pode ter um primeiro funil que a gente pode chamar de funil de marketing. Depois você tem um segundo funil, que é o funil da conversão, onde você vai conquistar o cliente. E dependendo do tipo de negócio, você pode ter ali o terceiro funil, que é o funil da manutenção do cliente. Se é uma empresa que tem que fazer vendas recorrentes, esse terceiro funil é fundamental. Não basta só vender uma vez para o cliente, mas continuar a revender sempre. Exemplos que a gente já deu anteriormente, né? Se eu tenho uma concessionária de carros, talvez o funil de manutenção do cliente seja menos relevante. Mas se eu sou uma fábrica de sabonetes, eu preciso todo mês vender de novo sabonete para o meu cliente. Exatamente. Então, vamos lá, Zé, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, traz as suas ideias e a gente vai bater bola. Fabião, eu acho o seguinte, cara, o funil é muito parecido com o relacionamento entre duas pessoas, né? Fazendo uma analogia bem simples, você conhece uma pessoa e você começa a demonstrar para a pessoa o que você tem de bom e ela o que ela tem de bom para você. É a primeira fase do funil, é a parte de cima do funil, onde você começa a demonstrar os benefícios ou você começa a querer criar um interesse da outra pessoa por você. Já a parte aqui do meio do funil, ou o segundo funil, ou a segunda fase do funil, já é quando a gente começa, de fato, a não só conhecer profundamente um outro, mas também, além de saber do benefício, entender que a gente está, de fato, tendo pontos que são convergentes. E aí, para mim, é a segunda parte do funil, onde você talvez comece a ter um relacionamento com essa pessoa. E a fase final é quando, de fato, você percebe que aquela pessoa é ideal para você e vice-versa, e vocês vão viver juntos, casar ou namorar por muito tempo. Eu acho que o funil de vendas é a mesma coisa. Ou os funis de vendas são a mesma coisa. Eles passam por essas 3 etapas. E aí, a etapa de marketing é muito interessante para você criar esse primeiro interesse. E aí pode ser através de conteúdos bons, pode ser através de palestras, pode ser através de feiras, pode ser através do monte de formatos. Até você ir para o segundo nível do funil, ou o segundo funil que você já está junto com aquele possível cliente, consegue se vender melhor até a fase final, que é a venda. Eu acho que isso sempre existiu, em formatos diferentes. Eu acho que está existindo e continuará existindo sempre no segmento de vendas. Você precisa atrair primeiro, convencer e depois vender. E o que eu acho que é importante adicionar, eu gostei da tua analogia aí do relacionamento, né? É que eu sempre falo isso para os nossos clientes quando a gente está começando a desenhar processo comercial para jogar ali dentro do funil, né? Para cada tipo de negócio, o funil pode ter mais ou menos etapas adaptadas àquele negócio. Ou seja, se é uma empresa que faz vendas transacionais, talvez o funil seja um funil extremamente simples, curto, com poucas etapas. Exatamente. Se uma empresa faz uma venda ultra complexa, e eu já dei exemplo aqui no nosso canal algumas vezes, se eu sou a Embraer e eu levo 4 anos para fazer um pedido de um jato, talvez o meu funil tenha dezenas de etapas.
Então, o importante, que acho que a gente tem que deixar aqui como mensagem para o nosso público, é que no final do dia, você precisa pensar para o teu negócio, primeiro, quais funis você precisa ou não precisa, e quais são as etapas. E, tão importante quanto definir as macroetapas, que eu costumo chamar do funil de vendas, é definir quais são as ações que tem que acontecer em cada etapa, e, além disso, definir aquilo que eu chamo de gatilho, ou seja, aquilo que faz eu sair de uma etapa para passar para outra. Exatamente. Por que isso é importante? Porque se você tem bem definido o gatilho que te faz passar de uma etapa para outra do funil, você começa a gerar estatísticas e inteligência. E sabe como agir na próxima etapa. Exatamente. Porque se você não tem os gatilhos bem definidos, a empresa corre o risco de cada um mudar de etapa baseado no eu acho que eu já saí da fase de oportunidade e vim para a fase de negociação. Só que você acha numa hora, eu acho uma hora diferente, e essa estatística intermediária fica furada. E olha que interessante, né? Voltamos a falar o que sempre falamos aqui nesse podcast. Não existe uma fórmula mágica, Exato. Não existe um mago. O funil vai depender do teu negócio, da evolução do teu negócio, do tipo de produto ou serviço que você vende. Exatamente. Mas por que é tão importante no final do dia ter isso bem definido, bem estruturado? Voltando ao tema da estatística. Porque se você não tem isso bem definido, você vai ter estatística de topo e base de funil. Ou seja, eu sei de cada 10 suspeitas, vamos chamar assim, na primeira etapa do funil, uma vira negócio. Portanto, eu sei que eu tenho uma taxa de 10% de conversão. Mais ou menos 10%. Né? Além disso, se você tem isso bem estruturado, usando eventualmente o sistema CRM, você pode descobrir qual é a tua, além da taxa de conversão, qual é o teu ciclo de vendas, ou seja, quanto tempo em média leva para aquela oportunidade sair aqui de cima e chegar aqui embaixo. Beleza também. Baixar o tempo médio. Baixar o ciclo de vendas, o tempo médio, tanto faz, o nome é irrelevante. Além disso, você vai saber também qual que é o teu ticket médio, ou seja, quanto em média vale um negócio fechado. Entre topo e base de funil, show de bola. Agora, mas olha só, você está Vai lá. falando uma coisa que faz todo sentido. Só que se eu vendo jato da Embraer, quanto tempo demora todo esse processo? E se eu vendo bala de goma, quanto tempo vale todo esse processo? E mais importante, vamos continuar na Embraer como exemplo. Vamos supor que o funil da Embraer tenha 6 etapas, seja quais forem os nomes, é irrelevante aqui nesse momento. Se eu não tenho o gatilho para mudar de uma etapa para outra, eu não consigo calcular o tempo e o prazo das etapas intermediárias. Exato. E aí eu corro o risco de uma oportunidade de ficar parado numa etapa intermediária mais tempo do que deveria. Agora, se eu sei que meu ciclo de vendas, vamos supor que é de 90 dias, e ela leva 15 em 15 dias para descer de uma etapa para outra, e eu tenho um bom sistema de gestão, um sistema de CRM, por exemplo, eu consigo gerar um relatório que vai me dar um alerta dizendo, olha, tem uma oportunidade parada aqui na etapa X, seja ela qual for, que tiver ter mudado há 15 dias e vai mudar para a próxima, e já se passaram 20. E aí você pode agir. Olha que coisa linda, né? Você está falando de uma previsibilidade que você pode ter numa área de vendas, dependendo dos dados passados. Exatamente. E aí a gente entra em outra celeuma, que é o valor dos dados. E como a gente não só armazena ele, porque o que você está me dizendo é que você, nesse caso, tem um CRM muito bem preenchido. Então, que gera inteligência. Que gera inteligência. Bingo. E aí você só tem essa inteligência pela qualidade dos dados que estão lá. Como é importante dados em relação à previsibilidade de vendas. Porque senão você cai no ditado, o velho ditado, né? Lixo na entrada, lixo na saída. Dado errado na entrada, resultado errado lá na saída, e aí você perde a inteligência. Então podemos afirmar que ter um funil bem estruturado, bem definido, com informações e dados precisos que estejam num sistema, podem fazer com que eu tenha melhor previsibilidade de vendas. Com isso eu consigo ter previsibilidade de faturamento, receita, imagem futura. E esse negócio é super importante, porque uma coisa que eu já ouvi dezenas de vezes pessoas falando, que para mim é uma bobagem que não tem tamanho, pessoas falam assim, porque a área comercial é a área mais importante da empresa, né? Para mim isso é bobagem, porque não adianta nada a área comercial vender se a área de operações não entregar. Não adianta vender e entregar se a área financeira não cobrar. Não adianta vender, entregar, cobrar se o RH não pagar salário. Então não tem área mais importante. O que a gente pode dizer é que a área comercial pode servir como a mola propulsora para dar o pontapé inicial para pôr a bola para rolar.
Por quê? Porque se eu tenho uma boa previsibilidade de vendas, eu já posso sinalizar, se eu sou uma indústria, por exemplo, o seguinte: indústria, eu estou prevendo que eu vou vender daqui a 3 meses não sei quantos 1000 unidades desse produto. Se prepare para tal. Eu preciso acionar um turno novo na indústria, eu preciso contratar gente, eu preciso customizar a solução. Ou seja, você percebe que essa previsibilidade não é só para o comercial, para o faturamento, mas é para toda a organização. Aí a gente consegue ver o que uma área de vendas bem gerida pode fazer para uma instituição. E o que uma área de vendas mal gerida, só com slogans ou com alguns tipos de métodos consagrados no mercado, pode fazer de mal para uma empresa. Exato. Eu tenho um caso de um cliente que, quando eu comecei a trabalhar com eles, era exatamente isso. A área de vendas era uma área muito mais, vamos dizer assim, intuitiva e muito menos baseada em números. E a gente devagarzinho foi desenhando o processo, plantando funil, estruturando as equipes de vendas. E isso gerou uma repercussão na empresa em todas as áreas da organização. Não só na área comercial. Não só porque aumentou vendas efetivamente, porque se melhora a gestão, e ao melhorar a gestão você normalmente consegue ter resultados melhores, porque é aquilo que a gente já falou outro dia no outro podcast, né? Se o cliente está disposto a comprar e você não o procurar, ele vai comprar de outro, e você perde o timing da venda. Então essa gestão ela é importante. Mas além disso, ela conseguiu trazer uma sinalização para a demanda. No caso desse meu cliente, eles são um importador, então eles importam equipamentos e fazem a revenda e distribuição aqui no Brasil. Então imagina como é complexo isso para eles, porque o processo de importação entre comprar, vir para o frete marítimo, chegar no Brasil, desembaraçar e estar disponível para vender, pode levar às vezes 90, 120, 180 dias nesse processo todo. Então essa sinalização tempestiva é fundamental para que eu saiba o que eu preciso importar, porque o ciclo deles é muito longo. Não, é verdade. Você tem toda a razão. E aí, de novo, cada funil é um funil. E para cada empresa é uma empresa. Exatamente. Por isso que a gente sempre tem que pensar em vendas como algo adaptável ao tipo de empresa, produto e serviço que você tem. Por isso que não tem fórmula pronta. Por isso que não tem fórmula pronta. Por isso que quando alguém, e a gente vê isso de monte na internet, né? Não, porque aqui eu tenho os 12 passos para você aumentar vendas, né? E como se esses 12 passos fossem servir para o cara que fabrica bala e vende bala na vendinha da esquina, como o cara que fabrica um avião, como a gente já deu como exemplo. Então, não tem mágica. Tem o quê? Entender a característica daquele negócio e desenhar e ajustar aquilo para aquele negócio. Agora, falando de funil, Flávio, você acha que os tempos em cada fase do funil podem ser alterados mediante um novo fluxo de vendas, ou um novo tipo de atividade em vendas, ou um funil pré-estabelecido é imutável ou é inflexível? Primeiro eu acho que tudo pode mudar, né? Eu acho que a gente percebeu isso nos últimos anos, né? Quer dizer, a gente já percebe isso desde sempre, mas eu diria que nos últimos anos a velocidade e a aceleração dessa mudança aumentou dramaticamente, né? Mas eu não tenho a menor dúvida que o passado nos ajuda a dar um cheiro, mas a gente também tem que entender que os hábitos mudam. As formas de comunicação mudam, assim por diante. Não precisa ir muito longe, né? Hoje, por exemplo, você vender ou utilizar o WhatsApp como uma ferramenta de vendas é uma realidade absolutamente... Tanto é que, eu não sei se você lembra, algum tempo atrás, o WhatsApp saiu do ar aqui no Brasil algumas vezes, foi um caos. Foi justamente naquele momento que o Telegram conseguiu conquistar mais contas no Brasil. Por quê? Porque todo mundo dependia daquele negócio. Mas há 5 anos atrás, quantas empresas ou pessoas usavam o WhatsApp como um canal de comunicação? Muito menos antes da do que hoje. E pós-pandemia. Né? Exato, muito menos do que hoje. Então, ao você ter novas formas de comunicação, novos hábitos de consumo e assim por diante, obviamente que os tempos podem mudar, inclusive as fases do funil podem mudar. Portanto, é algo que a gente tem que estar sempre atento para reanalisar, reavaliar e eventualmente promover ajustes. Falando em funil,
Eu fiquei olhando para essa garrafa que parece um funil invertido. E sabe que está na hora do nosso vinho, né, Zé? Então faz o seguinte, ó, como hoje é um você vinho vai me passar vergonha, quer dizer, você vai fazer eu passar vergonha abrindo de novo claro, para ver se você aprende o dia. Seu abridor Le Creuset. Le Creuset, mas pega um paninho aqui para não molhar, para você não se molhar. Porque hoje nós estamos com um vinhozinho branco. Deixa eu falar então desse nosso vinho branco aqui, porque é um vinho bem interessante que a gente tem. Ouro Boro. Isso, Ouro Boro de uma vinícola chamada Becano. Mais uma vez, um vinho nacional do sul do Brasil, como sempre, a gente, lá com o pessoal do Empório Vinho do Sul, que fazem essa curadoria pra gente, a gente faz questão de trazer vinhos nacionais e prestigiar os vinhos nacionais. Esse vinho, Zé, é o vinho de uma uva chamada Alvarinho. Portuguesa, com certeza. Ora, pois, né? Alvarinho é interessante porque Alvarinho tem duas origens, ambas na Península Ibérica. Espanha, que a uva chama-se Alvarinho, e Portugal, aliás, desculpa, Portugal que se chama Alvarinho e Espanha que se chama Albarinho. É a mesma uva, só que eles colocam o B no lugar do V na Espanha. Becurto e Belonga. Becurto e Belonga, é o Belarga, né? E é interessante porque no final do dia é uma uva, é uma casta que também se adaptou muito bem aqui ao sul do Brasil. Eu inclusive tomei alvarinhos maravilhosos também ali da região do Uruguai, que no final das contas são regiões quase o mesmo terroir, né? Quase o mesmo terroir, porque inclusive é um descampado ali bem grande ali no sul do Rio Grande do Sul e norte do Uruguai. E é um vinho muito interessante, esse é um vinho varietal, 100% alvarinho, da Becano, a quem obviamente nós agradecemos junto com a Vinho do Sul, nos fornecendo esse vinho maravilhoso. Olha o POC que fez, que lindo. Abrimos. Esse é um vinho que não tem barrica de carvalho, ele ficou só ali em tanque de inox, 8 meses amadurecendo no tanque de inox. E obviamente é um vinho mais leve, mais frutado, que para acompanhar um peixe ou um queijinho ali cremoso, ou mesmo um fruto do mar vai caminhar muito bem. Mas vamos parar de falar do vinho, vamos tomar o vinho, né? Isso que importa no final do dia quando a gente toma vinho. E vinho bom é vinho que a gente toma e a gente gosta. Ressaltando, nós não fazemos aquela prova, aquela frescalhada de ficar fazendo assim, a gente vai direto pro gogó. Nossa, é bem frutado, né? Bom, hein, Zé? Bom. Leve, muito frutado, boa acidez. Esse vinho é perigoso, porque a gente pode tomar ele aqui inteiro fácil. Se a gente continuar batendo papo aqui e becando essa garrafa, a gente mata essa garrafa em 15 minutos. Esse, como você falou, é um vinho, vamos dizer assim? Perigoso. Mas um belo vinho, realmente, eu acho que vale a pena. Quem quiser prestigiar os vinhos nacionais, a gente mais... Mira, vou falar uma coisa, você acerta em todos. Até agora não abrimos nenhum que eu possa falar que é mais ou menos. E se for, eu vou falar. Olha só, vamos até deixar o rótulo virado aqui para quem quiser a dica de um bom vinho nacional alvarinho. E quem não conhece a uva alvarinho, eu recomendo, que é uma uva realmente bastante especial. Mas vamos voltar. É refrescante, né? É refrescante. Para um dia calor, uma piscina, mesmo um almoço leve, um jantar leve, um dia de verão, acho que é uma... Até num podcast. Até num podcast faz super bem. Muito bem. Bom, mas vamos voltar a falar aqui dos nossos tais funis de vendas, né? E fala um pouquinho, Zé, você que já montou várias empresas, ou trouxe empresas para o Brasil, ou trouxe unidades de negócios de empresas para o Brasil, me conta um pouquinho da tua experiência de ter montado as equipes comerciais e como que você ter desenhado e estabelecido esse funil foi tão importante nessas empresas que você trouxe para o Brasil. Então, eu acho que a gente começa a falar de novo de que cada negócio é um negócio, cada tipo de serviço é um serviço. Então, assim, eu já tive o prazer de montar áreas comerciais de empresas que eram muito fortes comercialmente. Quando elas eram muito fortes comercialmente, você geralmente tem uma equipe de vendas vasta, né? Então, por exemplo, 15, 20, 30, 40 vendedores. Para gerir esses 40 vendedores, você imagina que cada um vai ter um funil próprio, cada gerente de vendas de uma equipe vai acabar tendo outro funil, e eu, como gestor maior, estou vendo o funil inteiro. Desculpa te interromper, mas fazer uma pergunta, que eu acho que isso é uma dica importante que você podia passar para o pessoal pela tua experiência, Zé. Quantos vendedores você acha que um gerente, ou um coordenador, ou um supervisor de vendas consegue fazer gestão? Porque eu já vi muito cliente meu cometendo esse erro. Tem lá um gerente comercial e ele tem 40 vendedores. E aí vira um caos, porque ele não consegue acompanhar o que está acontecendo. O
que a tua experiência mostra, Zé? Então, eu diria que o número mágico é 6 ou 7. É um número que eu trabalho também. E não só para vendas, tá? Ah, sim. Aí eu estou falando para qualquer tipo de gestão hierárquico. Uhum. Um presidente que tem mais do que 6, 7 diretos, reportando, não tem dá alguma conta. coisa errada. E um diretor que tem mais do que 6, 7 embaixo dele, tem alguma coisa errada. Talvez teria que dividir essa diretoria. E Ou criar um nível intermediário, com um gestor, um gerente, um supervisor, qualquer coisa assim. Exato. E na área de vendas a mesma coisa, porque é aí que você começa a saber quem que é supervisor de vendas, gerente de vendas, diretor de vendas e assim vai. Mas voltando para o funil, eu acho que a base da construção do funil é quantos vendedores você vai ter, se eles são divididos por verticais ou não, porque aí é um outro problema. Teve uma empresa que eu trouxe para o Brasil que ela tinha 12 verticais diferentes. Então, por exemplo, vertical de saúde, vertical automobilística, vertical de seguros, vertical... indústria, e por aí vai. Tudo mais. Cada funil de uma indústria pode ser diferente da outra. Tem alguns que são provavelmente serão. Exato. Tem alguns que são correlatos, outros que não. Por exemplo, se você tentar comparar funil de varejo, é um pouco semelhante de um varejo para o outro. Né? Mas quando você vai para a saúde, já não é. Claro. Porque uma clínica tem um tipo de funil. É um animal completamente diferente de um hospital ou de um plano de saúde. E uma empresa de balão gástrico. Exatamente. É totalmente diferente. Então, o que acontece? Gestão de multifunis, porque eu tenho uma equipe de vendedores, cada uma numa vertical, um funil para cada uma, e depois eu preciso ter os funis de cada gestor e o meu funil para ter previsibilidade da empresa. Princípio básico. Dado verídico. Sistema. Método. E no método você cola processo. Junto. E gestão. Para mim, essas coisas andam muito juntas. Não adianta ter, fizemos o funil aqui, vamos colocar as coisas aí, daqui 3 meses eu vou ver, está tudo certo. Não. E eu acho que, eu concordo 100% com o que você está falando, Zé, e a minha experiência me mostra que as empresas que colocam tudo isso em prática ou em marcha, como a gente poderia dizer, muitas delas pecam no último tema que você falou, no tema da gestão. Ou seja, eu já vi muita empresa que tem lá, contratou o melhor CRM do mercado, o XYZ, seja qual for, aqui a gente não está aqui querendo fazer propaganda de CRM. Que tem um funil bonito, né? Que tem um funil bonito, que tem sistemática, não sei o que lá, customizável, desenhou o processo, criou a equipe, criou supervisor, gerente, diretor, superintendente, o raio que for. Só que quando você vai ver, falar, como é que está a gestão? O que vocês fazem com tudo isso? A gente reporta lá para fora, a gente reporta para o presidente. Mas o quanto que você usa isso de prático para de fato você transformar isso em mais vendas? Porque senão você só tem custo e não traz resultado e não adianta nada. Você me lembrou de uma coisa agora que talvez possa fazer parte de algum tema de um próximo podcast, que é o Sales Operation. É uma função que poucas empresas de fato têm, que eles às vezes terceirizam para um cargo menor. Exato. Não, dá para o assistente fazer aqui, vamos dar para o analista de marketing, ele faz e tal. E é tão importante, porque você conseguir ter essa função de operação de vendas numa empresa é você poder gerir de forma correta processos, métodos e o seu funil. E fazer o alinhamento com a área de entrega. Porque, vamos lá, vamos supor que nós somos uma indústria e a gente fabrica canetas coloridas para escrever em quadro branco ou em flip chart, por exemplo. Eu preciso sinalizar para a minha indústria quantas canetas pretas eu vou vender, quantas azuis eu vou vender, quantas vermelhas eu vou vender. E não adianta nada eu dizer, vou vender 2 milhões de canetas. Eu tenho que dizer quantas de cada cor, porque a indústria tem que produzir, ela tem que se preparar. Imagina se eu sinalizei para a indústria que eu vou vender 500 mil canetas pretas, só que eu vendo 200. E eu falei que ia vender 300 vermelhas e eu vendi 400. No final eu vendi a quantidade igual que eu tinha dito anteriormente, mas de um mix completamente diferente. E aí vira o caos na empresa. Eu lembro de um caso agora, eu trabalhei numa empresa que você trabalhou também, depois, e nessa época eu trabalhava na área de telefonia, telefonia celular. E na época, os telefones celulares eram vendidos diretamente para as operadoras, antes do smartphone, né? Isso foi antes do smartphone. Só para posicionar a turma aqui. Estavam começando a ter câmera no celular. Olha quanto tempo faz, né? Faz tempo.
E o que acontecia ali? O que acontecia é que eu, como na época era diretor de vendas, então na época eu tinha que tentar dar uma previsibilidade para a fábrica de quantos celulares eu ia vender no trimestre, no semestre e no ano. Ao mesmo tempo... E quantos modelos você tinha de celular? Tinha uns 12 modelos, mas não eram nem os 12 modelos, porque os 12 modelos a gente tinha uma certa regra de mix, que se eu produzia 70% do low-end, ia ser, sei lá, do 100%, 70% ia ser low-end, 20% ia ser mid e 10% ia ser high-end. Então, já tinha essa meio fórmula. Essa matemática aí. O problema é que eu tinha 6 operadoras aqui no Brasil e eu tinha que fazer sistema e capinha para cada uma delas. Então, e vinha impresso no celular para a operadora, né? Operadora A, B, C, D... E o setup do software também. Então imagina uma coisa, que na época, vamos supor, eu vendia, e aqui é exemplo verídico, eu vendia para Oi, eu vendia para TIM, eu vendia para Brasil Telecom, eu vendia para Claro, Vivo. Na época... Não, era telefônica, Vivo, né? Vivo não tinha ainda. Teléscopo celular, não? Não, é porque a Vivo não era GSM na época e a empresa que eu trabalhava era GSM. Ok. A Vivo, se não me engano, era CDMA ou TDMA. Mas tinha uma de Minas Gerais, a Telemig. Telemig celular, né? Então assim, tinham vários possíveis clientes. E aí esses clientes vinham e falavam, não, legal, eu vou querer o meu 70% de low-end, mas eu vou querer com a capinha da minha operadora e o software padrão setup da minha operadora. Perfeito. Isso fazia com que a linha de montagem tivesse que ser para aquela operadora. Claro. O que acontecia se eu não conseguisse vender 70% para aquela operadora? Era um produto que você não tinha para quem vendeu. A não ser para ela. A não ser que você fizesse um retrofit, que era um baita retrabalho e ia matar margem, né? Acabar com o negócio. Acabava com tudo. Então, ou a gente vendia isso como scrap, como lixo, ou a gente tinha que negociar num preço absurdamente barato para a operadora ter que pegar esse telefone e ficar com ela. E produto perecível, né? Não dá para vou guardar para o ano que vem, porque o ano que vem... O modelo é velho. É velho. Telefonia celular, já naquela época, hoje tanto quanto, é um produto perecível. Ele vale hoje, daqui a 6 meses ele já está fora de linha ou ultrapassado, né? Aí você imagina o seu funil de vendas, que você tem que não só saber como é que está a negociação com essa operadora, como é que estão as conversas, quanto que ela vai comprar menos, a concorrência vai oferecer mais, vai oferecer menos, tudo isso no funil de vendas, só que esse funil de vendas vai para a fábrica, porque a fábrica tem que comprar insumos antes da fabricação. Então é uma aposta em cima da outra. Eu aposto que eu vou vender isso nesse prazo, a fábrica aposta que eu vou vender e compra esse insumo, e ela prepara as linhas de fabricação, e essa conta nunca é exata. Por isso a importância de ter um funil bem estruturado, mas com dados com a maior qualidade possível. Porque não vai ser, veja bem, por mais que você faça isso, não se iluda que você vai acertar sempre. Mas você diminui a chance de erro. Exato. E a perda é menor. Acertar sempre eu arrisco falar que nunca vai acontecer. Por isso que eu falei que para mim a área comercial é a mola propulsora que dá o pontapé inicial, porque você acabou de trazer um exemplo prático da vida real dessa... botar a bola para rolar, porque a indústria tem que começar a produzir X semanas ou meses antes para essa venda que está prevendo. Por isso que é tão importante você ter isso e ter um bom, que a gente costuma chamar de pipeline das nossas vendas. E aí a gente pode entrar também em outro assunto, que é pipeline e forecast. Exatamente. Qual que é a diferença de pipeline e forecast? Pois é, mas eu acho que isso... você define um pipeline e um forecast? Eu acho que isso é tema para outro podcast, porque a gente já está chegando no final do nosso aqui, então acho que fica aqui com o convite para quem está nos assistindo, aguardar... Nós vamos falar disso, não sei quando. Daqui a pouco chega, mas olha, vamos lá. De novo, assina o nosso canal, bota lá o sininho para você receber notificação, porque quando a gente falar, você vai ficar sabendo. Além disso, joinha pra gente, por favor, compartilha com seus amigos, comente, participe e continue com a gente. Vocês sempre vão ter aqui conversas tranquilas de vendas, ninguém é dono da razão, a gente só traz experiência e um pouquinho dos causos que passamos na vida e um bom vinho. E eu acho que isso é importante, Zé. Isso que você falou é importante, além do bom vinho, obviamente, que é o que a gente fala aqui é baseado na vida real. É baseado naquilo que a gente viveu. Seja você como executivo, ou eu como executivo, seja você como empresário, ou eu como consultor, ou eu como professor. Ou seja, a ideia é a gente realmente trazer a vida vivida, e não aquilo que a gente só leu no livro ou ouviu dizer. Exatamente, a vida como ela é. Exatamente.
Além disso, no final, mais uma vez, queria mais uma vez agradecer o pessoal da Red Minds, nosso estúdio de gravação, o pessoal do Empório Vinho do Sul, que nos fornece os nossos vinhos. Saúde, até a próxima. Até a próxima. Saúde, pessoal. Obrigado.